Olá, seja bem-vindo a mais um programa em pauta aqui na TV Câmara Campinas. Hoje nós viemos até o gabinete do vereador Pedro Tourinho do PT, o gabinete número 3 aqui da Câmara Municipal. Vereador, tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Tudo bem, sempre um grande prazer falar aqui na TV Câmara, conversar com o munícipe de Campinas e falar um pouquinho mais do nosso trabalho. E esse é o programa que a gente tem essa liberdade mesmo de conversar diretamente com os vereadores, saber o que está se passando na cabeça deles, quais são os planos, os projetos para o desenvolvimento da cidade, né? O senhor, como presidente da Comissão de Política Social e Saúde, eu já vou começar perguntando logo da saúde. A saúde no município, como é que vai? A saúde no município, infelizmente, não anda muito bem, né? A gente tem um contexto nacional em que o governo Bolsonaro é um governo que desinveste, desestrutura, né, as condições de funcionamento do sistema público de saúde. Isso já acontece há alguns anos, na verdade, começou a intensificar isso no governo do Michel Temer, né, e o Bolsonaro tem só aprofundado isso. Então, os repasses federais para Campinas caíram nos últimos anos, o que significa que o dinheiro que já era pouco está faltando, né? O munícipe às vezes não sabe, mas a cidade de Campinas tem R$ 2,95 por dia para cuidar da saúde de cada cidadão. Então, cada um de nós aqui tem R$ 2,95 apenas para garantir pela via pública a nossa saúde, sendo que a saúde pública cuida da vigilância de doenças como dengue, da vigilância sanitária e epidemiológica. Então, os nossos restaurantes são fiscalizados pelo SUS, né? Cuida das urgências e emergências, cuida de serviços de alta complexidade que servem a todo mundo, como, por exemplo, serviços de transplante, serviços de hemodiálise, né? Então, é uma grande rede e que está muito mal administrada também há muitos anos, além de mal financiada. E aí, infelizmente, as consequências estão sendo sentidas cotidianamente pelas pessoas. A prefeitura passou anos sem fazer concurso público, agora, tardiamente, realizou um concurso público, mas a gente já sabe, inclusive, que esse concurso público, infelizmente, não vai dar conta do tamanho do abismo que se abriu em termos de pessoal na nossa rede. Então, infelizmente, as filas tendem a se perpetuar. E um dos pontos em que o senhor tem trabalhado no início deste ano de 2020 e com relação ao tratamento do câncer pela rede municipal. Aconteceu um caso específico de problema nesse atendimento, mas que isso acabou rendendo uma representação no Ministério Público. Exatamente. O que acontece, né? Existe uma lei federal que ela determina que uma pessoa, uma vez que ela teve um diagnóstico estabelecido de câncer, ela tem, por lei, o direito de começar a ser tratada em até 90 dias. Começar a ser tratada significa receber, né, as intervenções conforme o tipo de câncer. Nem todo tratamento de câncer vai ser o mesmo tratamento para cada um. Então, uma pessoa, para qualquer um, uma pessoa às vezes vai fazer um tratamento de quimioterapia inicialmente, a outra vai ser submetida a uma cirurgia, o outro vai fazer uma radioterapia, né? E o fato é que o que está estabelecido na lei é que esse tratamento tem que começar em 60 dias, uma vez que seja feito o diagnóstico. Infelizmente, a Prefeitura de Campinas, os serviços, né, da Rede Mário Gatti, da Secretaria Municipal de Saúde, estão muito longe de conseguir efetivamente garantir esse direito para as pessoas. E a gente sabe que câncer é uma doença que, na verdade, ela é uma corrida contra o tempo, né? O câncer é uma doença invasiva que se espalha pelo corpo com o passar do tempo, e quanto mais tempo o câncer está ali instalado sem receber os tratamentos que estão disponíveis, mais chance ele tem de se espalhar pelo corpo e passar a ser uma doença, né, mais grave, com uma perspectiva, né, de prognóstico, que é o futuro, né, que a gente diz, mais negativa. Então, por todos esses motivos, a gente entende que a fila para o tratamento de câncer, particularmente, é uma fila que não poderia ser gerida da maneira complacente, pouco, vamos dizer, comprometida que a gente sente que ela está sendo gerida nesse momento. Chegam várias demandas desse tipo, né? Aqui no gabinete a gente já teve várias situações em que pessoas nos procuraram justamente por estarem tentando se tratar de câncer e que não conseguiam fazer isso no tempo necessário. Eu converso com o ouvinte, pergunto para quem está no espectador, imaginar aqui a situação de descobrir que tem um câncer, está lá no teu corpo, e você não ter como tratar. Imagina que situação desesperadora. E essa situação, infelizmente, é vivida por centenas de pessoas, talvez milhares, aqui na cidade de Campinas. O que aconteceu foi de uma munícipe ter procurado o nosso gabinete, ter entrado em contato, justamente falando sobre esse atraso no atendimento, uma pessoa que tem um câncer de mama, né, para o início da quimioterapia. E aí nós descobrimos que, na verdade, as filas para a quimioterapia aqui na cidade estão se prolongando e, inclusive, tivemos uma notícia terrível, que foi descobrir que no ano de 2019, o número de
oferta de tratamento de quimioterapia na cidade de Campinas, na verdade, diminuiu em relação aos anos anteriores. Imagina que nós já temos uma fila que é de lascar, né? Todo mundo sabe que nunca foi fácil conseguir isso, mas em 2019, ao invés de andar para frente, Campinas andou para trás. E isso contradiz o discurso, né, do prefeito, o discurso aí de quem defende o governo a todo custo, né, de que a saúde da cidade nunca recebeu tantos investimentos, nunca andou tão bem. Isso é mentira. A saúde da cidade, de fato, recebeu investimentos de infraestrutura que são importantes, como a AME, os novos centros de saúde que foram reformados ou construídos. Tudo isso é motivo de muita alegria e muito orgulho para a cidade e para o SUS. Mas o fato é que o funcionamento dos serviços, de modo geral, nunca esteve tão mal. Então é aquela história de por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que nós estamos vivendo, né, no cotidiano da rede, embora nós tenhamos trabalhadores e trabalhadoras que exercem seu trabalho com muito afinco, com muita disposição, muita luta para tentar prover, mas via de regra em condições precárias, né, de excesso de demanda para falta de oferta. Então é pouco profissional para muita demanda, né? Então o que nós fizemos com esse caso específico dessa munícipe foi, uma vez que nós vimos que de outro modo isso não andaria, a gente fez uma representação junto ao Ministério Público, né, para que a lei fosse garantida e essa pessoa pudesse ser tratada. Para nossa alegria, essa pessoa nesse momento está sendo tratada, né, e a gente abriu também, né, uma avaliação a partir do espaço da Comissão de Saúde sobre essa situação do câncer de modo geral. Isso era para ser tema da última reunião da Comissão de Saúde. Acabou que os participantes que viriam tiveram que adiar de última hora a vinda deles, mas na próxima reunião da Comissão de Saúde nós vamos discutir isso. Tem requerimentos de minha autoria que tratam dessa questão e a gente quer realmente levar um olhar cuidadoso para essa questão, porque, feito eu disse, é muito grave, muito sensível. A gente vê o atendimento ao câncer realmente atrasado desse jeito. É uma situação muito dramática. O que é possível fazer para que se melhore, para tentar sanar ou pelo menos melhorar essa situação? Tem várias coisas que podem ser feitas, né? A ampliação do quadro de profissionais, a contratação de mais serviços para poder fazer a oferta de tratamento de quimioterapia, a estruturação física, né, e a estruturação de fluxos de encaminhamento e de organização das linhas de cuidado para esses pacientes. Então, o paciente que aparece com um problema tal no centro de saúde, ele não tem que esperar entrar na fila como todo mundo. Se é suspeita de câncer, tem caminhos que a gente pode acelerar, fazer, trabalhar. Tudo isso é possível e tudo isso está, vamos dizer, ao alcance da Prefeitura Municipal de Campinas no presente. Então, o que nós queremos é, evidentemente, discutir, trazer, falar com a Secretaria Municipal de Saúde para que a Secretaria se sensibilize e atue de forma mais intensiva. Não só a Secretaria, né? Agora nós temos que falar das duas coisas, a Secretaria Municipal e a Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência. Certo. Uma outra pauta relacionada à saúde também, que a gente gostaria de comentar, é com relação ao centro de saúde lá do residencial Cosmos e Sirius. O senhor tem batalhado desde o ano passado, ou até antes, né? Mas no ano passado o senhor fez diversos requerimentos em momentos diferentes do ano para saber em que pé que está essa construção, se é que vai haver. O senhor fez primeiro sobre o terreno, depois sobre de onde vêm os recursos, por último, para saber se existe mesmo um plano para a construção. Eu pergunto para o senhor, como que está esse... Olha, acredite se quiser, essa questão é tema do nosso mandato desde o ano de 2014. Nós estamos já há 6 anos em cima dessa questão. O que acontece, né? Para quem não sabe o que é o Residencial Cosmos e Sirius, são 2 empreendimentos grandes do programa Minha Casa Minha Vida, né? O Cosmos é uma área de residencial de casas grande, e o Sirius, esse sim, é enorme, né? E tem cerca de 2.000 apartamentos ali, né? Um pouco mais de 2.000, na verdade, então chega quase a 2.500. E esses apartamentos e essas casas foram construídas onde antes era mato. Então, é um lugar que não tem infraestrutura instalada, não tem, do ponto de vista de, vamos dizer, escola, creche, posto de saúde, né? E aí são mais de 10.000 pessoas, na verdade, bem mais de 10.000 pessoas que, chegaram ali, né? É na região do Campo Grande, fica ali do lado da fábrica da Pirelli, ali perto do Florence, né? E de repente, então, foi uma grande migração de pessoas ali que imediatamente começaram, né, a demandar e de forma clara sobrecarregar os serviços já existentes naquela região, que já eram serviços que já funcionavam de maneira muito, vamos dizer, com alta demanda, né? Então, esses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, eles sempre têm, infelizmente, especialmente a partir da segunda fase, uma parte do valor que foi destinada para a construção, para todo o projeto, reservada justamente para a construção de equipamentos de infraestrutura pública. Então, quadras de esporte, creches, centros de saúde.
E então, já naquela época, em 2014, 2015, nós descobrimos que havia um valor previsto para a construção de um centro de saúde ali. Né? Essa quantidade de gente que está lá, ela é mais do que suficiente para encher, movimentar e dar trabalho para um centro de saúde inteiro só com essa comunidade. Não precisa de ter mais nenhuma comunidade usando ali se não quiser, porque 10, 12 mil pessoas já é um grande número de usuários. E aí o fato é que nós já temos então vários anos e é isso, nós fomos primeiro então descobrindo se tinha as contrapartidas, descobrimos que tinha, né? Vimos uma carta compromisso, que é uma carta compromisso da prefeitura com essa empresa que construiu, que falava dessa construção dessas contrapartidas, aí fomos atrás de terreno, porque também terreno naquele momento ainda não estava dado, não estava certo, né? E o terreno constitui um valor alto desse tipo de empreendimento. Então já temos o terreno, foi montada uma comissão das comunidades para poder lutar pelo centro de saúde e agora, felizmente, esse centro de saúde está no orçamento para o ano de 2020. Né? O que nós queremos garantir agora é que esse orçamento vai ser executado, que essa obra vai começar logo, porque na verdade já se vão aí 6 anos de demora em que os usuários estão tendo que ir no centro de saúde do Florense, que é um centro de saúde que tem mais de 35 mil pessoas cadastradas no centro de saúde. Então, se parar para pensar, é um centro de saúde cuidando da população de uma cidade de médio porte. 35 mil pessoas já é uma cidade de médio porte praticamente. Né? É evidente que não dá, né? Uma cidade desse tamanho normalmente vai ter meia dúzia de centros de saúde distribuídos pelo seu território funcionando. Então, o fato é que eles utilizam desde essa época o Centro de Saúde do Florense. É uma situação que a gente entende que tem condições de ser resolvida no curto prazo, né, com o disparar das obras. A gente viu obras aí do Programa Saúde em Ação, obras que a Prefeitura fez de equipamentos de saúde sendo concluídas em prazos curtos, de um ano e meio, né, e é isso que a gente espera. A gente espera que em 2021 esse Centro de Saúde já esteja de pé e a gente já tem equipe de trabalho lá começando as atividades para que, né, aquela imensa população cheia de crianças, cheia de gestantes, cheia de idoso, possa ser atendida pela atenção primária em saúde, atenção básica em saúde, que é essencial para garantir saúde para a população. A gente, então, nós realizamos uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde da Câmara lá na comunidade do Cosmos e do Sírios, teve uma alta presença de pessoas muito interessadas, é uma comunidade que está em luta para essa questão. Enfim, nós estamos trabalhando na medida do que nosso mandato nos permite para tentar viabilizar essa questão. Além da situação óbvia de melhoria na infraestrutura que a região precisa, que tipo de impacto que um centro de saúde pode realmente oferecer para aquela pessoa, que nem você disse, a gestante, o senhor que acompanha de perto a população, ou uma gestante, ou uma pessoa que precisa de um tratamento específico? Olha, é um monte de coisa, né? Um centro de saúde mais acessível garante uma melhor cobertura vacinal para a população, então as crianças não vão ter tanta dificuldade às vezes para garantir uma coisa básica como vacina, uma maior cobertura de pré-natal, né? A gente tem em Campinas às vezes problemas no pré-natal das mulheres, que elas têm dificuldade de acessar o pré-natal, demora, quando deveria ter tido mais consultas, às vezes a gente não consegue fazer tantas, né? O pré-natal significa que se tiver qualquer alteração importante na gravidez, a mulher, a família pode se preparar para aquilo, às vezes há intervenções que podem ser feitas, medicamentos que podem ser tomados, né? A gente vai ter um melhor cuidado, por exemplo, das pessoas que são acamadas, dos idosos, né? Então que vão receber visitas de forma mais sistemática, mais constante nos seus domicílios, né? A gente vai ter um melhor controle de fatores de risco importantes para adoecimento como diabetes, hipertensão, né? Em que as pessoas vão conseguir, feito eu falei, ter mais acesso ao centro de saúde, portanto ter mais e melhores informações, ter mais acesso a consultas médicas, consultas de enfermagem, a procedimentos, né, de diversas ordens, cuidado de feridas, enfim, um monte de coisa que o centro de saúde faz, né, além do atendimento geral da população para diversas mazelas, das mais diversas, e que podem ser feitos com muita qualidade e competência no centro de saúde, contanto que ele seja acessível. O que nós queremos é garantir acesso para as pessoas com qualidade no atendimento. Tá certo, vereador, a gente vai fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre a educação aqui na cidade, especialmente no distrito do Campo Grande. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência. O vereador Pedro Tourinho estava aqui falando a respeito da saúde no primeiro bloco. Agora a gente vai pular o tema para a educação, porque nós estamos vivendo em Campinas um déficit
na questão das vagas na educação infantil. Os números do ano passado diziam de em torno de 6.500 vagas faltando na cidade. E o senhor tem trabalhado para tentar diminuir isso daí. Como que o senhor tem visto essa questão? Olha, essa situação do déficit de vagas de creche é mais uma, vamos dizer, uma promessa não cumprida da administração Jonas Donizete, né? Eu me lembro claramente na campanha de 2012 que o tema das creches foi uma das ideias fortes da discussão do segundo turno. O Jonas prometeu a chamada creche 100%, era zerar o déficit de creches e ainda garantir tempo integral das creches para as crianças, né? Uma proposta claramente demagógica que ele não teve competência para cumprir, porque o fato é que nós começamos a gestão com um número um déficit de vagas mais ou menos igual ao déficit que nós temos hoje. Então se passaram 7 anos e meio e a verdade é que, infelizmente, a gente ainda tem o mesmo tipo de problema, embora tenham sido abertas algumas vagas, né? Não é que não foi feito algum investimento, mas infelizmente ele estava muito aquém do que a gente precisa. Então, 6.500 vagas de déficit na educação infantil significa, antes de mais nada, 6.500 crianças que estão tendo negados para elas o direito ao início do seu processo educacional, né, coletivo, na escola, né? As pessoas às vezes acham que a creche ela é só um lugar para o pai e a mãe poder deixar a criança para poder ir trabalhar. Ela também é isso, né? Ela começa, historicamente, como parte da assistência, mas ao passar do tempo foi ficando muito claro que essa primeira exposição ao processo educacional é muito valiosa para o desenvolvimento das nossas crianças, muito valiosa. As crianças, então, né, vão ter um tipo de estimulação, de educação, de convívio social que vai enriquecer muito, né, todo o seu processo de desenvolvimento como um todo. Então, a primeira coisa é isso, né? Isso é muito grave, porque significa que nós estamos já prejudicando o futuro dessas crianças, né, que comparativamente com as crianças que estão tendo acesso a essas vagas já vão começar a corrida da vida com um certo prejuízo. O nosso mandato, então, fez a opção de construir um processo de acompanhamento desse déficit de vagas, né? A gente participa, junto ao Ministério Público Estadual, de um grupo de trabalho que faz o monitoramento desse déficit de vagas. Nós temos vários requerimentos ao longo de vários anos que apontam, debatem e tentam esclarecer o que é esse déficit de vagas, porque a Prefeitura, evidentemente, não coloca placa falando 6.500 vagas em falta, Campinas trabalhando por você. Ela não divulga a coisa ruim, ela só divulga a coisa boa, né? Então cabe a nós trazermos à luz os problemas para que as pessoas saibam que, na verdade, os problemas continuam e que isso tem que estar em pauta, isso tem que estar na superfície do nosso dia a dia para que a gente não se habitue a isso. Nesse sentido, nós acabamos descobrindo, né, que o déficit de vagas se concentra principalmente nas 3 regiões mais pobres da cidade, né? O eixo sul da região sul, o eixo que fica ali na margem da rodovia Santos Dumont, na margem esquerda, a região sudoeste, que pega, né, todo o pedaço ali que vai do Campos Elíseos até a região do Ouro Verde, o Vida Nova, né? Ali tem um déficit muito importante, e principalmente na região noroeste, que pega o eixo da João Boyd, vai até a região lá do Campo Grande. Nesse universo aí é onde a gente tem a concentração do maior número de crianças que tentam acessar a creche, de famílias que tentam acessar a creche sem sucesso. Acaba tendo uma consequência, às vezes muito negativa, que no intuito legítimo e absolutamente defensável, necessário dos pais de conseguir a vaga para a creche para os seus filhos, acontece o processo da judicialização. Então as creches que às vezes começam com 25 crianças matriculadas numa sala vão acabar com 35, 40, porque o processo judicial que manda que se matricule a criança, mesmo que a vaga não estivesse ali sendo prevista. Isso é mais um prejuízo, né, tanto para quem entra, quanto para quem já está lá, quanto para o funcionamento, quanto para os trabalhadores, que são as crianças recebendo uma oferta de educação infantil que, de novo, ela está aquém do que poderia ser, porque o dimensionamento, a oferta de vagas está abaixo do adequado. A Prefeitura se comprometeu no final do ano de 2019 com o chamado Bolsa Creche, que é o pagamento de bolsas em creches privadas, né, de 6.500 bolsas em creches privadas, para tentar sanar esse déficit. Esse processo ainda está em curso, o cadastramento das entidades ainda está acontecendo, mas a gente já tem clareza que não existe um número de vagas suficiente para preencher esse déficit já existentes ou abertas ou mesmo ociosas na educação privada, por exemplo, nessas regiões
da região noroeste na região sudoeste. Aí você começa a criar um contrassenso. Muitas vezes o preço do deslocamento das crianças da região noroeste, o tempo e o preço, até onde vai ter a vaga da creche, se é que vai ter, vai provocar um transtorno e um custo, inclusive, para a prefeitura muito maior do que se a prefeitura tivesse feito no tempo certo, do jeito certo, um investimento em fazer uma creche ali onde o déficit se localiza. Né? Então você imagina uma criança para sair do Itajaí para ir para uma creche que fica, vamos dizer assim, no Nova Europa. Né? Uma criança não, várias. Só de transporte, de deslocamento de tempo, com pouco tempo, essa matemática já não fecha. Então, em que pese a gente definitivamente não ser contra isso, a gente acha que o déficit tem que ser sanado de alguma maneira, a gente vê que a prefeitura acaba fazendo, especialmente no último ano de governo, no ano eleitoral e tudo mais, uma medida que periga de ser um pouco demagógica e talvez um pouco inconsequente. A gente está torcendo para que dê certo, mas a gente segue muito preocupado com a situação e preocupado que essa medida da compra de vaga de creches na rede particular não só crie esses problemas que eu já citei, mas também faça com que a prefeitura se acomode e deixe de abrir as vagas que ela precisa abrir em creches próprias, públicas. Né? E aí dessa maneira vai rolando esse déficit de vagas eternamente a um custo alto e sem reconhecer que há maneiras mais adequadas de fazer esse enfrentamento. Tudo isso tem sido tema de ação parlamentar do nosso mandato, debates públicos, de discussões, de ações via requerimento de informação, de ações junto ao Ministério Público. Né? A gente entende que é mais um tema muito precioso para ser tratado com leniência, com deixa disso. Agora, na ocasião em que esse projeto do Executivo ele foi aprovado na Câmara em 2 reuniões extraordinárias no final do ano passado e na ocasião em que o prefeito foi sancionar essa lei, ele se comprometeu com mais 7 novas unidades, que seriam aí de 250 vagas até o fim de 2020. A conta não bate. Não é verdade. Ele se comprometeu, mas não é verdade, infelizmente. Né? O fato é que a gente está acompanhando os processos licitatórios, os processos de obras, e infelizmente nós não vamos ter essas 7 unidades concluídas até 2020. Tem algumas, né? Mas acho que a gente vai ter umas 4 ou 5, talvez, que não são todas novas, né? Algumas são reaproveitamento e tal, mas isso não importa. Se abrir vaga é o que importa para a gente na rede pública. Mas o fato é que a gente tem feito esse acompanhamento e há várias que estavam previstas para 2020 e que ainda nem começou o processo de licitação da obra. Então, se não tem obra, nós estamos agora no mês de fevereiro, quer dizer que não vai ficar pronto em 2020. Se ficar pronto em 2021 também é muito bom. Ficar em 2022 também é bom, é melhor do que não fazer, mas não é verdade. Né? Esse tipo de fala do prefeito, de novo, ele tem um impacto midiático grande, mas não se constitui de fato numa ação real, de curto prazo, pelo menos, para enfrentar essa questão. O senhor vai acompanhar esse Com certeza. movimento. Não só eu, né, não só o nosso mandato, mas a gente está junto do Ministério Público fazendo esse acompanhamento. Né? Tem outros mandatos de vereador que também estão acompanhando isso junto com a gente, que estamos todos em cima dessa questão que é muito delicada. Uma outra questão muito delicada para a gente mudar a pauta é a questão da parceria público-privada na gestão dos resíduos em Campinas. É um problema. O lixo, quanto mais a população aumenta, mais lixo consome e produz, né? Como é que tem sido visto isso pelo senhor, pelo seu mandato? Olha, essa é uma temática incrível porque ela toca diretamente a vida de todos os setores, classes A, B, C, alta, média alta, chame como quiser, né? Classe popular, né, a periferia da cidade, os bairros mais ricos, todos são tocados indistintamente por essa questão, porque é uma política que ela é feita para todos. E ela é uma política que, historicamente, tem sido os principais, os maiores contratos de terceirização da prefeitura. Nós estamos falando de contratos da ordem de centenas de milhões de reais por ano. Centenas de milhões de reais por ano. Então, é uma coisa de imensas proporções. É uma política que tem tudo a ver com vamos dizer, a preservação do meio ambiente, com uma perspectiva, né, de desenvolvimento para a cidade que seja sustentável ambientalmente, tem a ver com saúde pública, tem a ver com, né, um ambiente mais saudável para todos nós, tem a ver com geração de emprego, de renda. A gente chama de lixo, mas na verdade, esse resíduo, na verdade, muitas vezes ele é ouro, porque ele pode gerar trabalho, pode gerar dignidade, emprego, renda para um monte de gente. Né?
Então, a temática da gestão dos resíduos, ela é muito preciosa, muito importante, e ela é meio que ignorada pelas pessoas que às vezes não têm uma noção de que isso é debatido, discutido e decidido no dia a dia das nossas, aqui na Câmara, nesse tipo de licitação. Para você ter uma ideia, a parceria público-privada que a Prefeitura propõe para lidar com essa questão, ela tem a duração prevista de 30 anos. 30. Então, provavelmente muitos que estão aqui assistindo, isso é o resto das nossas vidas, o resto das vidas de muita gente. 30 anos é uma eternidade do ponto de vista da gestão pública. Então agora está sendo debatido como é que vai ser feita a gestão do lixo por muitos anos. A depender de como isso for feito, isso pode comprometer o orçamento da cidade de maneira positiva ou negativa para 6 gestões, 7 gestões, 7 administrações municipais que duram 4 anos cada uma. 7. Então esse debate tem que ser muito bem feito. Tem vários pontos, a gente está de novo acompanhando também essa questão. Houve várias audiências públicas das quais eu participei. A gente participa junto do Fórum Lixo e Cidadania, que é um fórum da sociedade civil que debate a questão da gestão do resíduo, como é que está sendo feita essa discussão da licitação dessa PPP, dessa parceria público-privada. A gente está também em debate com as cooperativas de catadores de material reciclável de Campinas, né? Também muita gente não sabe, mas existe uma legislação federal que organiza uma política nacional de gestão de resíduos sólidos. E ela estabelece, por exemplo, que as cooperativas de catadores de material reciclável têm preferência no acesso ao resíduo reciclável. Por quê? Feito eu falei, a geração de emprego, de renda, depender do tipo de investimento que as cooperativas receberem, do tipo, da quantidade de material, do tipo de estrutura física, nós estamos falando da possibilidade de salários de R$2.000, de R$1.500, de R$3.000 a depender para a família, para catadores, se o trabalho for bem feito, de reaproveitamento de milhões de toneladas de material que iriam para aterros e que vão voltar a rodar nas cadeias produtivas, dessa forma preservando o meio ambiente, os lençóis freáticos, o solo, preservando tudo, né? Então é uma baita de uma discussão, né? A gente já teve em Campinas 14 cooperativas de material reciclável funcionando, hoje nós não temos mais esse número, várias fecharam, durante a administração Jonas Donizete, inclusive, várias fecharam. A gente teve uma desestruturação desse setor e agora nos preocupa porque nessa discussão da parceria público-privada, o papel das cooperativas ainda não está claro. Nós queremos que ele fique claro, isso está previsto, feito eu falei, na lei federal. Nós achamos que é uma oportunidade para que a gente tenha um grande investimento nessas cooperativas. Eu tenho certeza, né, com alta taxa de desemprego, com toda a preocupação com o meio ambiente, tem muita gente que está afim de gerar preservação, educação ambiental, de trabalhar. Campinas recicla 1,5% do seu potencial de reciclagem. De cada 100 toneladas de material potencialmente reciclável que a cidade produz, estou falando de papel, de alumínio, de plástico, apenas 1,5 tonelada, 1,5% é reciclado. É muito pouco, quer dizer que nós pegamos literalmente dinheiro que poderia ser usado para gerar emprego e renda para as pessoas, preservar o meio ambiente e jogamos no aterro. É uma estupidez que não tem tamanho. E agora também tem uma outra coisa na parceria público-privada que nos preocupa, que é o seguinte, há a previsão da instituição de uma usina de utilização de combustível derivado de resíduos. É um nome bonito para falar de um incinerador. O incinerador, basicamente, queima lixo e joga o lixo queimado, basicamente transforma o lixo sólido, boa parte dele, em gás, e do gás ele vai para a atmosfera. Aí depende muito da tecnologia que vai ser usada, de como é que isso vai ser feito. Eu sou médico sanitarista, a gente já estudou isso aos montes. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, que incinerador de lixo está associado ao aumento de taxa de adoecimento por poluição atmosférica numa área importante do entorno desse tipo de lugar. Né? Eles falam, não, nós só vamos reciclar queimar alguns tipos de lixo que não tem aproveitamento com a reciclagem. Não sei se é verdade isso. Primeiro porque o material que tem o maior potencial calorífico é justamente papel, justamente plástico. Né? E a gente sabe que então eles acabam competindo por esse resíduo com as cooperativas. Né? Com esse desinvestimento que existe nas cooperativas, nos preocupa muito que a parceria público-privada, né, não cumpra o seu papel de investir ao máximo possível num projeto de desenvolvimento para a área de resíduos na cidade que seja ambientalmente sustentável e socialmente justo. É isso que nós queremos ver no corpo da PPP sendo executado. De novo, a PPP tem coisas boas, né, o setor privado investindo e tudo mais, mas ela tem que ser boa para valer, incluindo essas partes para que ela valha a pena, porque, feito eu disse, são 30 anos de gestão do resíduo da nossa cidade que estão sendo discutidos agora. Não dá para aceitar o médio, nós temos que garantir o ótimo nessa questão. Vereador, muito obrigado por essa entrevista, a gente está chegando ao fim, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, aí, o que esperar para esse ano de 2020.
rapidamente. Um ano super importante, um ano que a cidade vai se rediscutir, né? Importante também todo mundo que assiste, acompanha aqui o trabalho dos vereadores, né? Levantar questões, tirar dúvidas, nos procurar para saber como é que está sendo o nosso trabalho de fato. Nosso gabinete está aberto aqui, o nosso telefone é 3736-1320, é o gabinete número 3, né? Qualquer um que quiser entrar em contato com a gente é muito fácil, está à disposição, enfim, para que a gente possa estar a serviço das pessoas, porque é isso o nosso papel aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedro Tourinho. A gente se encontra numa próxima oportunidade aqui mesmo no Em Pauta. Um abraço, até lá. Tchau.